Shangri-La TV, boas energias no ar. Estamos aqui hoje em nossos estúdios, uma figura já conhecida da nossa casa, só vamos dar uma carteirinha de sócio para ele, que merece, né? E um novo conquistado, que espero que a gente possa trocar mais figurinha e também no futuro conceder uma carteirinha de sócio para ele. Então aqui, Wolfgang Train e Roland. O sobrenome eu não consigo dizer. Short. Ele é francês com holandês. Irlandês. Perdido, aliás, criado no Rio de Janeiro e perdido no Rio Grande do Sul. Mas são coisas da vida. E casualmente em nossos estúdios. E hoje nós vamos falar um pouco sobre segurança pública. Até porque o nosso amigo aqui, nosso grande sócio, Wolfgang, está presidente do CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública de Shangri-La, né? E o nosso amigo aqui é o nosso delegado, é o homem que faz a máquina funcionar. Um dá ideia e colabora e o outro aplica. Como é que surgiu essa ideia de colocar um cercamento eletrônico na cidade, né? Com essa questão de segurança no município? Ivanildo, Até porque uma coisa, a segurança é uma obrigação do Estado, né? E o CONSEG é uma entidade privada, no caso, né? Ivanildo, então, boa tarde também a todos. E isso aí começou a surgir em 2016. Em 2016, nós tínhamos muitos casos aqui de invasão em condomínio, muitos casos de roubos, não é o termo correto em casas, furtos em casas de veranistas, né, que não ficavam aqui durante o ano. Além disso, a imagem da polícia estava sendo deteriorada, às vezes até pelo próprio Estado, tá, ou pela mídia, por um caso, porque daí encontravam casos em que estavam deturpando ou só aparecendo coisas negativas. E, nesse momento, a gente, dentro da Associação de Condomínios, se juntou, porque isso estava afetando toda a cidade, dificultando o desenvolvimento da cidade. Foi quando a gente, então, criou o Conselho de Segurança, com essas finalidades, de ajudar a melhorar a segurança para todos, por isso que é o Conselho de Segurança para a comunidade de Shangri-La, não é para os condomínios. Porque os condomínios conseguem a sua segurança, né? Mas toda a cidade tem que estar segura para que ela também possa se desenvolver. Por outro lado, também reforçar ou dar um apoio para as polícias em termos de reconhecimento do trabalho, às vezes heróico, tá? Com riscos à própria vida, e também de se instrumentalizar. Tá? Nós sabemos que a quantidade ou o quadro de policiais é insuficiente. A gente sabe, tanto na Polícia Civil quanto na Brigada Militar. A gente também sabe que nem todos os recursos necessários existem. Então, a gente procurou atrair policiais para cá, da Brigada Militar. A permanência, né? Porque o litoral não permanece. Além disso, Shangri-La é mais caro de viver do que em outras cidades, tá? Pega aqui um interior do Rio Grande do Sul, nós estamos no interior também, mas é um interior que não é de veranistas, né? Normalmente o aluguel é muito mais barato. Então, o CONSEG foi feito com essa finalidade. E junto com o CONSEG a gente procurou que tipos de instrumentos são necessários para eles poderem aumentar a eficácia ou eficiência, já que o número não vai aumentar tão rapidamente e mais provavelmente não vai aumentar. Entre elas, a primeira coisa que todo mundo sempre fala é: vamos colocar carro para eles. Sim, se arrumou 3 carros, mas não adianta carro se não tem gente para usar os carros, né? E se passou a ter exemplos, por exemplo, a cidade de São Paulo, na época, desenvolveu um projeto que chamava City Cameras, eu acho que ainda deve existir o City Cameras, em que a prefeitura municipal colocou, digamos, 1.000 câmeras ou 2.000 câmeras na cidade, e disse, qualquer comércio, qualquer pessoa privada também pode colocar uma câmera para se integrar a esse sistema.
E não que as imagens são propriedade da polícia, mas a polícia pode usar eventualmente as imagens para saber o que aconteceu, alguma coisa desse tipo assim. Inclusive nem pode usar as imagens como provas. Mas então esse modelo ele foi mostrado para a Câmara Municipal, foi mostrado para muitas pessoas que faziam parte do CONSEG. Dentro do CONSEG tem não só condomínios, mas também tem 2 lojas maçônicas, tem supermercados, tem associação de corretores, tem da construção. Então, todo esse pessoal viu esse tipo de modelo, mas a gente não conseguiu passar o projeto. A gente tentou vender o projeto para a prefeitura, mostrar que isso vale a pena, segurança é uma base. Inclusive, quando o delegado Roland Short chegou aqui em Xangri-Lá, teve um caso que foi extremamente afrontoso, né, de duas pessoas circularem nos pontos de ônibus e saírem tomando os celulares das crianças, e quem não desse logo levava uma coronhada, né? Então, esses vários casos, a segurança ou a falta de segurança, ela deteriora a educação, ela deteriora o acesso à saúde, ela deteriora o acesso aos serviços normais que a população deve ter. Mas não conseguimos passar esse projeto. Então, os condomínios primeiro fizeram um cercamento inicial, que tinha daí em 5 pontos aqui na cidade, em que foi bastante restrito, tá? Ele mostrou que ele poderia ajudar, mas ele também tinha limitações, principalmente na parte de sistema. Sempre se voltando à carga, sempre procurando essa alternativa, e agora faz 1 ano e meio, mais ou menos, a prefeitura aceitou entrar nesse projeto, e é um projeto bem mais completo, com uma tecnologia bastante inovadora, parecida com o que originalmente o City Câmara de São Paulo tinha, e que permite, colocar câmeras que façam, e um sistema que faça o armazenamento, o sistema guarda isso e eu posso pesquisar em cima desses dados armazenados, por exemplo, onde andou um Gol vermelho, né? Ou onde andou uma Troller com placa XYZ, né? E o sistema me diz isso, ao invés de eu sair lá pesquisando manualmente, que leva muito tempo. Então, esse sistema teve aí o endosso da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, e é o resultado que a gente tem agora. Então, esse é histórico de onde a gente vem, né? É uma ideia que levou muito tempo, foi muita insistência, muita resiliência, muito bater na porta, fazer o projeto mais de 30 vezes, mas se conseguiu chegar lá. Uhum. Delegado, né, eu sei que, por conversas agora antecipadas, a gente sabe que a gente tem por hábito dizer, né, cercamento e monitoramento, mas nós não monitoramos, né, porque precisamos de alguém com o olho seco na telinha o tempo todo, e a gente sabe que não é humano, né, é praticamente impossível. Então, é uma vigilância. Como é que nós sabemos que determinada placa, que determinada situação precisa de um alerta? Antes de mais nada, boa tarde. Uma satisfação estar aqui nesse importante órgão de comunicação. Satisfação imensa a responder às suas questões e colocar a par a sociedade xangri-lense as demandas que são trazidas até aqui esse programa. Bom, como é que a investigação, isso aí fica bem claro, a gente não pode... a investigação é uma coisa muito complexa, não é só uma questão do humano, não é só a questão da tecnologia, é uma pessoa a monitorar. A investigação ela é muito mais complexa do que a parte tecnológica e a parte também da suscetibilidade do policial talhado para o fim de defender a sociedade. Ao longo de vários anos, eu cheguei aqui em abril de 17, vindo do Vale dos Sinos, trabalhei muitos anos no Vale dos Sinos, Porto Alegre, principalmente na parte metropolitana, Viamão, Gravataí, Sapucaia, Canoas. Só lugarzinho calmo. Só lugar calmo. E a gente eu vi isso em loco surgir,
essas tecnologias para que fossem adaptadas à investigação policial. Eu vinha dizendo aqui antes de iniciar o programa sobre a necessidade, a importância de cada tecnologia aplicada para a investigação. E o monitoramento ou a vigilância, como quer que seja dita, porque o monitoramento se parte do pressuposto de alguém monitorando o tempo todo, né? Alimentando, que não acontece. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente pode chegar a um ponto. O ideal seria termos policiais, né? Civis, militares, guarda municipal, policiais imbuídos nesse propósito, né? De ficar 24 horas/7, né? 24 horas durante 7 dias da semana, alimentando e retroalimentando as demandas tanto da polícia ostensiva, que é a polícia militar, como a polícia investigativa, que é a polícia civil. É salutar que a gente desenvolva aqui também nesse programa essa divisão de tarefas, né? Então, para o crime não ocorrer, a PM, vamos dizer assim, a grosso modo, antes do crime ocorrer, para prevenção, a PM, por isso que muitas pessoas aqui no Sul me perguntam, eu nunca vi uma viatura da Polícia Civil. Sim, a viatura da Polícia Civil, ela só é vista quando o crime já ocorreu. Para prevenir o crime é a Brigada Militar, né? Previsão constitucional da Brigada Militar nesse sentido. E a Polícia Civil é a parte repressiva do Estado, a parte investigativa. Então as viaturas da Polícia Civil são vistas onde o crime já ocorrera. E daí fica investigando os acontecimentos, como aconteceu, quem são os responsáveis, como é que durante, exatamente. O antes, durante e o depois, a gente utiliza de várias ferramentas. Uma das ferramentas odiernamente utilizadas, em virtude do nosso avanço tecnológico, né? Antigamente não existia, né? Tecnologia. Então a gente chama os policiais, a velha guarda da Polícia Civil. Era só no faro. Era no faro. Era na busca, na procura nos locais e tino, né? Tinha que ter muito tino para que fosse desenvolvido a investigação. Dessa forma, vindo aí essa crescente tecnológica, não só a escuta ambiental, a escuta telefônica, a quebra de dados sigilosos, né, de internet, e várias outras formas que a Polícia Civil utiliza para rastreio e identificação dos autores de um crime, uma das quais também é o cercamento eletrônico. O cercamento eletrônico tem nos trazido bastante evidências, né, em crimes que a gente demoraria muito mais para solucionar. Então ele traz essa ferramenta, nos trouxe subterfúgios bem mais palpáveis, né, e para que a gente consiga chegar na autoria, materialidade, hora exata, o momento que ocorreu o crime. Então essa ferramenta, posso dizer aqui, já tinha dado esse feedback com o Wolfgang, quando veio essa ideia da participação do CONSEG, porque o CONSEG também nasceu, né, Wolfgang, de uma falência do CONCEPRO, vou dizer assim, né, mas a verdade seja dita, né, o CONCEPRO realmente não começou a dar sinais de falha, que era um órgão muito forte nos municípios, né, do interior, e a falta de capital, a falta de apoio acabou, vamos dizer assim, deixando assim mais sugado esse órgão, e hoje em dia nos municípios já nem se fala mais nesse nome. Mas ele tem em vários lugares. A gente queria fazer parte do CONCEPRO, porque em vários o CONCEPRO ele estava diretamente ligado ao trânsito, né? Assim, a placas e controle. Ficou muito maior depois que a Polícia Civil perdeu o trânsito, né? Ainda é antes, eu estou aqui há 19 anos, né, no Estado. Mas o que a gente aprende, o que a gente apreende de tudo isso é que o CONCEPRO sempre foi um forte braço, né, na questão de reparo de viatura, né, às vezes também consertando as próprias instalações da delegacia de polícia, e hoje elas estão bem mais dissecadas, né, vamos dizer assim. E o CONSEG veio para não para substituir, maior. Mas veio para dar mais um braço. Com uma ideia, eu acho que um approach diferente. Veio e essa ideia, a ideia de auxiliar. E veio junto com essa ideia de auxílio, vieram várias reuniões, foram muitas reuniões que eu já tive com o Wolfgang. No início era até estranho, né, para quem viu e veio aprendendo
como que funcionava o estado do Rio Grande do Sul, principalmente na parte do interior, né? A força que o Concepro tinha e essa decadência paulatinamente do Concepro, e veio o surgimento aqui no litoral norte do Conseg, acenando com a proposta de auxiliar as forças de segurança pública, né? O Conseg hoje, sem querer fugir do assunto, mas já dizendo uma coisa importantíssima, o Conseg fomenta, inclusive, e entrega cestas básicas para os policiais. Sim, sim. Né? Já nos noticiamos isso várias vezes. Isso é importante para trazer, como disse, eu vou trazer o policial, né? Porque é muito caro, é muito mais dispendioso o aluguel aqui. E sem falar que a estrutura também, né? Não é nem questão só do aluguel, né? Fugindo e não fugindo, porque tudo faz parte da segurança, né? Porque se o ser humano não estiver bem, ele não consegue cuidar do resto, né? Exatamente. Então, assim, e eu não vou falar bobagem, porque eu sou além de estar nesta atividade, eu sou escoteira, e o grupo escoteiro em Capão Novo fez toda uma reforma do espaço para a brigada lá, porque em Capão Novo estava havendo muitas depredação, muitos assaltos, e o que acontecia? A brigada não se fixava lá. Mas a brigada não quer trabalhar, a brigada não, ela não tinha estrutura para ficar. Exatamente. Entendeu? Além do contingente ser pequeno, que tu tem que redistribuir, Capão da Canoa não é pequeno. Aí tu tem que redistribuir em Xangri-Lá não é pequeno. Cadê esse pessoal? Né? Que é essa divisão de águas que o delegado falou. A brigada está para quê? Ela está para antecipar o problema, né? Para evitar ou para deixar com que a Polícia Civil descanse um pouquinho mais, né? Na verdade é para preparar o terreno, né? Porque o que acontece? Se ele consegue coibir aquilo ali, a Civil não estará ali, ela vai para outro ponto. Isso aí. Certo? Né? Dentro da orientação, da ideia de prevenção. Só que daí eles não tinham condições. Quer dizer, então um grupo se reuniu, claro que não fizemos sozinho, porque a gente mobilizou toda a comunidade, veio comércios, né, comerciantes, pessoas da sociedade, né, pessoas físicas, e ali foi transformado, foi revitalizado a área, e claro que não se tem com frequência o policial ali, mas ele está mais presente hoje do que antes. E a questão do Conseg não foi diferente. Por quê? Porque o espaço deles também aqui não estava adequado, certo? Não. Né? Aliás... E eles não tinham locomoção, porque o Conseg, além da cesta básica, consertou bicicleta, não foi? Para que eles pudessem se localizar, se locomover. Né? Na Operação Golfinho. Entendeu? Foi bicicleta, foi conserto de veículo, foi telhado, né? Telhado. Foi então, um quartel para feminino, para PRE e assim vai. E aí tu vai dizer assim, não, mas isso não é segurança. Como não é segurança? É condições de trabalho. É condições de trabalho. Se eu tiver em condições de trabalho, se eu tiver tranquilo, descansado, né, satisfeito, né, é tudo uma cadeia de necessidades. Né? Primeiro eu preciso o quê? Comer, beber e dormir. Satisfeito essa necessidade, eu vou buscar outras. E é uma função do Estado, mas quando o Estado o braço do Estado não entra... O delegado conhece muito bem os problemas que eles passaram recentemente, né, com a sede onde eles estavam em condições, eu diria, inaceitáveis, né, e muito tempo para conseguirem fazer a mudança. Sim, imagina. Na hora que foi necessário a gente ajudar, a gente ajudou, mas tinha coisa dependendo de órgão que tinha mais burocracia para chegar lá. Precisava de uma tinta, né? Agora, na verdade... A população toda, a comunidade inteira é cliente desse serviço do Estado. Sim. Né? Mas eu não posso pegar e dizer, vocês fazem um mau serviço quando não lhes é dada a condição para isso. Exatamente. Né? Essa é a parte da valorização que tem que haver. Exatamente. E a população precisa saber disso. E a população reagiu positivamente quanto a isso. Porque é uma coisa que eu não acho que não me lembro se eu já falei para ti, delegado Rolando. A polícia por si só, ela não consegue se valorizar. Na verdade, quem dá valor à polícia é aquelas pessoas que recebem.
né? E que percebem, se elas percebem qual é o valor real, qual é a contribuição que ela dá, e que muitas vezes não é comunicada, né? Ninguém se esforça para dizer, foi aquele cara que fez. Não, normalmente a gente procura as pessoas que a gente quer valorizar. Mas os poucos heróis que eu conheço, de verdade, heróis, são da polícia. São os caras que eventualmente arriscam sua vida para isso. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente teve que mudar, inclusive em 2016, a forma de se ver a polícia. Exatamente. Isso quem pode fazer é a comunidade. É a comunidade. Mas nós, né, como um órgão de imprensa, nós também temos que divulgar esse tipo de coisa. Até para quê? Para que essa visão mude. Com né? certeza. Porque eu não tenho como exigir, né? Aí eu como cidadã, agora, né, não como entrevistadora, mas exigir que na minha rua passe uma viatura com frequência, porque eu moro num local de risco. Quem não mora em local de risco hoje em dia, né? Por mais que... mas só que aí eu vou lá, eu reclamo coisa, mas eu não sei quantas viaturas tem a brigada, quantos profissionais estão ali para coisa, e qual é a abrangência dessa atuação, né? Então, sabe, isso é importante que a gente tenha aqui. Por quê? Porque essa discussão é sobre segurança, é a segurança de todo mundo, inclusive a minha e de vocês mesmos, né? É verdade. Ivanildo, tem um ponto básico, né, que a gente fica tocando sempre em vários. Tem que ter isso aqui é um direito de cada um, isso aqui é um direito também de cada um, isso aqui é um direito. Mas tem algumas coisas básicas que tem que existir antes disso, né? Por exemplo, se a gente olha aqui em Xangri-Lá, hoje, desde 2016, a tendência nossa foi em cima de segurança. E ela é também sobre saneamento básico, né? Então, sem isso, educação já ficou quase secundário. Exatamente. Tá? E é ruim, e a gente diz a coisa mais importante é a educação. Não, e tem saúde, né? Então, essas coisas são as coisas básicas que a gente tem que, antes de sair por aí, querendo ter... não sei o que lá, quero ter esse detalhezinho aqui, isso é um direito meu, isso aqui... se a gente não tiver solucionado a base, né, não adianta a gente sair, tem que ter para isso. Não tem para tudo. Para mim, gestão, ela tem muito a ver com escolher as prioridades e dar o valor que cada uma tem que receber. Né? Existem muitos exemplos, né, de que a educação é base, sim, ela é importantíssima. Né? Mais educação do que o ensino. Mas dependendo da situação, tem uma outra coisa que é muito mais prioritária no momento que a educação. Exatamente. Né? Então, tanto que a gente consegue, ele entrou, inclusive, na parte de educação também, junto com a Associação dos Condomínios, né? Que é o longo prazo. A repressão só não é suficiente, a gente sabe disso. Né? Tem que fazer muito mais do que isso. Então, nesse caso, é basicamente a sociedade escolhendo ou uma parte da sociedade escolhendo algumas prioridades. Qualquer grupo, Lions, Rotary, Associação de Bairro, pode também escolher as suas prioridades. E dê o valor a isso e dê suporte a esse tipo de coisa. Né? A gente escolheu começar por segurança e depois educação. Até porque era algo mais latente no momento, né? Hoje, saneamento é uma coisa porque imagina se... Como foi comentado antes, né? As crianças estavam esperando para ir para a escola e estavam assaltando. Quer dizer, se não houvesse uma preocupação com segurança, quem é que vai para a escola? Então, mas a prioridade é a educação. Tudo bem, a educação. Aí tu prepara a escola, tu equipa toda a escola, e aí os caras entram na escola, roubam os equipamentos e coisa. Tá, a educação é uma prioridade, mas... Entendeu? Então, né, dependendo, claro, que vai ter lugares que a segurança já é uma coisa já resolvida, né? Ou, né? Muito melhorada. Que a educação pode ser prioritária, que a saúde vai estar mais latente, né? Então, como diz o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Vamos por partes, Jack. Falar em partes, vamos dar uma paradinha para nós tomar uma água gelada. Dar uma lubrificada na garganta e voltamos falando em segurança. Né? Discutimos agora algumas coisas, mas a base desta informação e dessa discussão continua sendo segurança.
Shangri-La TV, boas energias no ar. A gente já deu uma lubrificada na garganta, já falamos umas amenidades no intervalo e retornamos a falar em segurança pública no município de Xangri-Lá. Conversávamos, da questão de prioridades, que dentre as grandes prioridades que se tinha no momento, segundo o trabalho do CONSEG, que é um conselho fora dos braços públicos, que concentra vários grupos e entidades buscando o bem-estar de toda a comunidade xangrilense, não apenas a questão de condomínios. E vimos que, no momento que surgiu o CONSEG com a ideia, a prioridade era uma questão, a grande prioridade no momento era a segurança. Para quê? Para que as outras áreas também pudessem fluir educação, fluir saúde, e demais assuntos. Aí eu pergunto para o delegado Ronald. É Roland. Eu já tô transformando ele como filho do Ronald. O Roland. O Ronald, Do Ronaldinho é Ronald. Ele é Roland, não tem nada a ver. Esta questão, há uma central que fica, não digo monitorando, mas que fica ali alimentando o sistema, com informações para que o sistema possa identificar dentro da cidade alguma situação existe um ponto focal, um profissional, que essa pessoa ele é sempre chamado, para quando a gente tem uma demanda. Então essa demanda é disparada por nós, qualquer policial tem esse contato direto com essa base, e fornecendo as características de determinado veículo, pessoa, a gente consegue ter o feedback dele no mais rápido tempo possível, através do cruzamento de informações. Isso aí tem sido salutar importância, porque, como eu tinha dito, nós já levantamos autorias, através de características, e depois o trabalho campal vem a suplementar essas informações tecnológicas, e ali, através do trabalho já pessoal, humano, é que é feito essa corroboração, É corroborado todas as informações prestadas com as atividades de campo, e aí chega a autoria, a materialidade. Que dá uma certa agilidade também na questão da investigativa, no caso. Muito. Isso aí, com a evolução, como eu havia dito, a evolução da tecnologia, veio também bastante artifícios, bastante elementos para que a gente possa utilizá-la, para que a gente chegue a ser aproveitado contra o crime. E a gente tem percebido também nessa questão de busca, pela segurança e tal, muitas residências, muitas lojas, prédios particulares, assim, instalaram câmeras de vigilância, assim, para seu próprio cuidado, o seu espaço e a sua rua. E essas câmeras auxiliam também o sistema da polícia para questão de investigação, de busca de informações. Sim, todo e qualquer tipo de informação que a gente possa angariar, desses elementos tecnológicos, a gente busca, sempre mantendo o sigilo quanto às informações trazidas. Uma coisa a gente tem que ter muito bem em mente é que todo criminoso é covarde. A gente parte dessa premissa, Então, a gente tem muito preocupação, para o cidadão de bem, que tem ali a vigilância do seu patrimônio usurpada, e a gente buscar informações através desses particulares. Então, a Polícia Civil prima pelo anonimato. A gente não só dessas pessoas que detêm essas condições, porque custa dinheiro, infelizmente, custa alto valor para fazer hoje um monitoramento particular e patrimonial de cada caso.
Então, não só aquelas pessoas que têm condições de botar uma câmera de vigilância, mas também aquelas pessoas que não têm e com o suor do seu trabalho adquirem bens patrimoniais, não sejam futuras vítimas, que essas pessoas também utilizem o telefone, né, ou a nossa presença física através da delegacia. A delegacia hoje está localizada, mudou de endereço, é bom se dizer. Agora nós estamos na Paraguaçu 195, ao lado da Secretaria Municipal de Segurança, de Educação. E saiu ali da esquina que fazia junto com a Jacuí, né? Então, funcionam 2 delegacias. Essas delegacias estão prontas para receber as informações de forma anônima das pessoas que tiverem sido vítimas ou também que queiram cooperar, não sendo vítimas, mas viram lá o seu vizinho, viram, né, o seu parente, quem quer que seja, que foi furtado, foi vítima de um crime. A gente angaria essas informações, trata elas da maneira mais anônima possível. A gente trabalha essas informações não como definitivo, nós vamos a campo para confirmar essas informações, e uma vez confirmadas a gente ataca, né, pontualmente aquela pessoa que cometeu aquele delito. Então, hoje a Shangri-La tem 2 delegacias diferentes, né? Até o pessoal que não tem conhecimento saber. Existe a delegacia municipal, né, que já existia, a delegacia de Shangri-La, a DP de Shangri-La, que conta com 5 policiais apenas, são poucos policiais, mas nós temos 5 policiais. E nós temos a delegacia de repressão ao crime organizado. Né? Essa delegacia ela está fisicamente dividindo o novo prédio da Polícia Civil de Shangri-La, mas ela atende de Tavares a Torres. São 180 quilômetros aproximadamente de atribuição da delegacia da Draco, contando com 7 policiais também é pouco, mas é o que nós podemos fazer nesse momento. Né? E é muito chão, hein? É chão, é bastante gente, são policiais extremamente competentes, né, dos 2 lados, tanto na delegacia especializada ao crime organizado, temos ali policiais que vieram da delegacia de Shangri-La e foram remanejados pela Draco, e tem os policiais que já continuaram na delegacia de Capão da Canoa, de Shangri-La, já que já tem uma intimidade, né, com moradores, com o crime que é perto praticado, os crimes em espécie que são mais costumeiros e contumazes aqui no nosso município. Então é bom que tenha policiais do local já tarimbados para que seja recebido o cidadão, para que ele possa fazer, né, tanto trazer informações de precaução, como depois da porta estourada, que a gente chama, né, onde o crime já ocorreu. Volto a insistir, é importantíssimo esse conjunto laborativo entre polícia civil e militar e a sociedade civil, porque muitas vezes as pessoas têm receio de passar essas informações, mas há uma garantia, né, uma garantia para quem for prestar essas informações do sigilo absoluto. E essas informações jamais vamos trazer qualquer tipo de elementos para que seja identificada essa pessoa como aquela pessoa que nos trouxe informações atinentes a qualquer tipo de crime que venha a ocorrer. Então isso seria muito importante, sabe? Eu vejo que essa divisão de tarefas hoje em dia ao crime organizado é uma realidade. Nós não estamos falando só de facção criminosa, não vou citar nomes nenhum aqui, porque isso aí só fomenta e só bate palma para esses grupos covardes. Mas nós sabemos também que esses grupos, né, essas facções criminosas também não estão só nos bolsões de pobreza. Também existem em condições que a sociedade pensa que não estão. Mas nós somos cientes disso aí, há um alerta vigente, há investigações em curso, em que seja ele, muitas falam, né? A polícia só ataca o pobre, não é verdade? Não, a gente ataca tanto dentro das favelas, quanto na rua, quanto nos condomínios de alto luxo. Em todos esses locais há espaço para a criminalidade perpetuar. Então, isso é deixar bem claro, que a Polícia Civil está atenta a tudo isso. Nós temos investigações em curso de todos os tipos de crimes.
tanto na parte criminal, na parte de organização criminosa, como nossos crimes costumeiros aqui, como nosso carro-chefe aqui em Xangri-Lá, falando pela DP de Xangri-Lá, é o furto-arrombamento, há anos é assim. Desde que eu cheguei aqui, eu fui delegado de Capão em 2007 a 2009, já era um problema de Capão o furto-arrombamento, o tráfico via logo em seguida, mas não tinha essa facção, não existiam facções criminosas naquela época. Eu digo 2007, 2009, parece pouco tempo, né? Sim. E daqui a pouco explodiu essa história de facção. Né? Hoje todo mundo é faccionado, todos são faccionados, ainda que sejam abertos, que eles chamam, mas acabei falando. Mas, enfim, são aqueles que não se identificam, entre aspas, com nenhuma sigla dessas aí que criminosos utilizam. E há essa preocupação, né, em deixar claro que o crime não tem cor, não tem bandeira, não tem classe social, ele está permeado na sociedade. E a gente sabe disso e a gente tem investigação que está provando tudo isso. O que é bastante horrível, né? Ou seja, que em todos os lugares está tão organizado que acaba tendo inclusive um abuso novamente dos mais pobres normalmente pelos que têm mais bens, para abusar desses como os seus aviãozinhos, como os seus... É um problema estrutural, né? Um problema estrutural que a educação, a gente estava falando aqui em off, né? No momento em off, qual é o grande vertente, qual o grande braço do Estado, que é um braço de dever do Estado, na saúde, educação, segurança. Essa educação, eu fico sempre, não sei se pela minha mãe ter sido, graças a Deus ela está viva, é professora do Estado lá no Rio de Janeiro, e eu vivi isso aí, meu pai delegado no Rio de Janeiro, minha mãe professora, e eu sempre tive essa tristeza dentro de mim de ver a educação do país ser cada vez pior, né? Cada vez mais deteriorada, são menos incentivos para a criança permanecer no colégio, né? E é um dado, não adianta, são dados, né? Se você pegar as pessoas que são presas hoje, você vai ver o percentual daquelas que não tiveram acesso à escola. A escola. Né? Ou abandonaram, né? Não quiseram estudar e não foram suficientemente atraídos. Ou por necessidade também, né? Ou, às vezes, por necessidade. Mas aqueles que são necessidade de sair para trabalhar são trabalhadores. Né? Esses vão buscar o trabalho, são trabalhadores. Né? Não vão se mexer para ganhar pouco ou menos que merecem, mas eles vão para trabalhar. E aí a mente ocupada, né, não é o céu do diabo. Né? Então essa questão da educação é que eu vejo assim, sinceramente, totalmente atrelada, e números provam, para quem gosta de números provam, se pegar ali um percentual os clientes das grandes penitenciárias do Estado e do Brasil, o nível de escolaridade que essas pessoas estão passando. Né? Por um lado, por exemplo, eu também morei no Rio, né? E apesar que o grande braço do Estado não pega os escolarizados, né? Porque eles têm conhecimento e eles sabem aonde buscar a fonte e a brecha da lei também, né? Exatamente. Cabe ressaltar esse detalhe. Aí a gente vai lá para nossos partícipes, né? Não partícipe no sentido lato, não no sentido estrito no crime, né? Mas no sentido lato, que participam desse processo criminal que seria a advocacia, que é o direito também de todos ter acesso à defesa. E essa questão de brecha na lei está justamente adstrito, talvez seja isso que eu queira dizer, né? Adstrito a essa permeabilidade no sistema penal de brecha recursal, de brecha, né, da questão toda valorativa. Onde eu queria chegar, eu estava falando que eu também morei no Rio, eu gostava que, por exemplo, a gente tinha uma fábrica lá na Tijuca, né? E da fábrica, a maior parte deles moravam, os trabalhadores, no Borel, né? Que era uma das regiões mais perigosas durante uma época. Mas os trabalhadores estavam lá e eles se sentiam mal, ou seja, eles tinham um problema para chegar na fábrica, de vir trabalhar. E dentro das prisões você tem mais pessoas daquela categoria e muitos outros ainda conseguem fugir. Esse é um problema. Conseguem sair
são criminosos Dessa bolha. e conseguem não ser presos, conseguem liminares, conseguem processos, conseguem procrastinar um processo judicial. Isso é um problema grave, que é o problema a justiça não está igual para todos. Isso é uma pena, né? E, na verdade, de novo um problema de base, né? Por exemplo, a gente viu lá por 1500, quando a Inglaterra criou o tal do Common Law, justiça igual para todos, para os nobres e para os trabalhadores, foi quando o desenvolvimento da Inglaterra se deu numa velocidade muito maior, tá? Porque a justiça igual para todos, é uma estabilidade. Então, isso também é uma necessidade básica. A gente não está chegando perto disso porque é uma coisa que a gente não consegue se meter. Nós podemos, como população, exigir isso, mas até isso é complicado, né? Isso é um outro lado que eu acho que o próprio Roland, eu acho que nem pode entrar muito nesse assunto também. Não, até a gente sente, né, e comenta, mas somos sonhadores em mudar o mundo, né? Isso aí é coisa de criança, né? Que a gente sonhávamos em ser super-heróis, né? Que iríamos fazer, quando crescesse, fazer a diferença no mundo. Aí a gente cresce e vê que não é tão simples. Então, qual é a diferença no mundo que a gente pode fazer, né? Pequenas ações, né? Que vão mudar, que nem pequenas ações do Consegue, que reúne forças, porque uma pessoa só não consegue, mas o que ele faz? Ele busca a ajuda da brigada, porque qual é a ajuda que a brigada e a polícia civil vão dar? A questão das suas necessidades, né? Das suas necessidades e da sua precariedade. Dentro destas informações, a gente vai para onde? Consegue busca quem? Busca a sociedade civil, já que o Estado está de braços cruzados, né? E aí, né? E qual é a mudança no mundo aí? Ah, mas não estamos mudando nada. Estamos sim. Por quê? Porque estamos dando esperança, né? O Consegue está dando esperança, está dando um novo olhar e não só a sensação de segurança, né? Que nós falávamos nisso. Uma coisa é tu ter a sensação de segurança e a outra é tu ter segurança. Hoje se tem os dois, né? Não é 100%? Não é, mas não existe 100%, né? Mas, com certeza, né? Ele gosta de números, né? Qual é, não precisa dizer em percentuais, mas há uma grande diferença daquela de antes do Consegue, antes do início desse cercamento eletrônico, desses crimes pequenos, né? Desses furtos. O perfil mudou muito também. É. Após, como eu disse, eu já estava trabalhando aqui em Capão em 2007, 2009, cheguei aqui, retornei depois dessa minha andança aí por Metropolitana em Porto Alegre, retornei e vi uma outra completamente diferente, outra situação do litoral, e veio a pandemia e mudou de novo. Né? Sim, a pandemia mudou drasticamente a cara do litoral. Shangri-La era basicamente veranistas, né? E virou... Agora as pessoas estão transferindo para cá, né? Título eleitoral, já vieram em definitivo. Né? A pandemia trouxe isso também, não só a pandemia, como também as condições de vida. Eu acho que as pessoas buscam, em Shangri-La realmente é um município muito aprazível. E as pessoas têm largado Porto Alegre, principalmente Porto Alegre, Caxias do Sul. São nossos clientes aqui, né? Se eu não me engano, são os maiores de Caxias do Sul, Porto Alegre. Então eu vejo grande Porto Alegre. Cresceu demais, né? Cresceu demais e a pandemia também ajudou. Essa questão também da fuga da insegurança, que a insegurança trouxe nas grandes cidades, vieram também para Shangri-La, mas também vieram os crimes. Sim, também vieram as facções. Sim, né? sim. Não é estanque, né? Não é um privilégio. Não se pode ganhar todas, né? Pode, exatamente. Uma coisa que eu queria deixar claro, é só um registro, que eu achei bem bacana, que a gente estava falando sobre educação, mas foi eu que falei sobre educação, é que uma certa feita, numa dessas incursões que a gente fez na Figueirinha, uma filha de uma catadora de lixo ganhou uma boneca, porque chega no final do ano o pessoal vai entregar brinquedos. Tá? Brinquedos, essas básicas. E a gente se junta ali, faz um
bolsão ali, uma bolsa grande e faz uma doação. E uma certa feita essa menina muito feliz, porque a mãe dela não tinha dinheiro para comprar aquela boneca e tal, ela olhou e falou para policial assim, eu vou ser policial. Eu vou ser policial, meu sonho é ser policial. E isso aqui vale o registro, por quê? Muitas pessoas pensam que... Representatividade. A representatividade, entendeu? E muitas pessoas pensam que bolsão de pobreza é igual criminalidade. Falta de perspectiva e educação, ele nunca vai conseguir alçar aquilo que quer na carreira, né? Lógico, eu não tive essas condições dessa menina, mas eu estudei em colégio público. Lógico que as condições de colégio público naquela época também eram outras, né? O colégio público eram muito melhores naquela época do que hoje em dia, mas deixar essa esperança para aquelas pessoas que veem o seu programa, que é possível, sim, é possível, no esforço, né? Aquela pessoa, seja ela de baixa renda, média renda, alta renda, ser policial. Ser policial vai conseguir estudar, vai entrar numa academia, vai prestar um concurso, vai fazer um terceiro grau, porque hoje tem que ter um terceiro grau. Qualquer terceiro grau hoje te dá essa te habilita a fazer a prova para a polícia. Não como delegado. O delegado é diferente, tem que ter Sim, direito. tem que ter direito. Mas o escrivão, o inspetor, vai fazer lá seu terceiro grau, qualquer terceiro grau, vai prestar o concurso, vai fazer a academia de polícia e vai ser policial. Então eles não estão alijados dessa possibilidade. Sim, não é um sonho irrealizável, né? Não é realizável. E assim, é só ter objetivo e seguir. Porque cada um sabe, né, como fazer, buscar meios. Porque primeiro tu precisa querer. E tu querendo, tu vai criar meios para chegar lá. Agora, se eu não tenho vontade, eu vou ficar de braço cruzado e culpar os outros. Verdade. Porque as coisas não acontecem. Né? Então, quando as pessoas culpam os outros pelos seus infortúnios, é porque ela não tem perspectiva. Porque quem tem perspectiva, quem tem objetivo, ele não tem tempo de responsabilizar os outros pelos seus acontecimentos. Porque ele vai estar tão focado, trabalhando e buscando alternativas para a sua realização, que um obstáculo ou outro é apenas um degrau para ele criar estratégias e redirecionar o seu caminho para chegar na sua meta. É bom ver esse lado positivo, né? Que, por exemplo, a gente fala de vez em quando dos problemas do Estado, mas o Estado é absolutamente necessário, né? A gente fala de outros e, na verdade, qual é a iniciativa que a gente está tomando. Então, eu vejo muito isso, né? O pessoal fica reclamando, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas a pessoa, às vezes, não entra com a sua própria contribuição. Sim. Então, essa contribuição de cada um, ela é importante para ter aqueles casos positivos e que nos dão uma esperança e uma fé de que a gente pode sair de alguns buracos que a gente se meteu. Qual é o grande objetivo, né, tanto do jornal Matéria de Capa quanto da Shangri-La TV? É buscar situações, já trouxemos várias pessoas aqui, que hoje tu olha assim, mas ele é um comerciante renomado. Mas ninguém parou para perguntar assim, tu veio da onde, como é que tu chegou aqui? Verdade. E aí a gente conta a história, teve gente que veio dos Cantão de Maquiné, que chegou aqui, foi faxineira, trabalhou em condomínio limpando casa, banheiro e coisa, e hoje tem um mega comércio em Shangri-La. Eu até uso o exemplo, então, por exemplo, é possível. O pessoal do Guará, por exemplo, se desenvolveu bastante. O Guará também, uma boa parte dele foi uma invasão, né? Mas hoje você tem lá empresários de qualidade, com sua carteira de pedidos tomada até o final do ano, ou passando disso. Então, pessoas que realmente se desenvolveram muito bem. Mas tu pega construtores em Shangri-La, os caras não foram construtores a vida toda. Não. Eles começaram aqui zelando casas, porque não se construía prédio, né? E ainda assim temos prédios pequenos, mas tudo bem, né? Zelador. Sim. De zelador foi mero pedreiro, daqui a pouco ele foi para mestre de obras. Hoje ele é construtor. Mas o construtor fulano de tal. Tá, mas olha
olha a trajetória desse. Então, se ele conseguiu fazer esse trajeto, por que eu não consigo? É uma questão de quê? De objetivo. Ou eu vou ficar em casa com os braços cruzados, com um infortúnio, dizendo que a culpa são dos outros, e do mundo reclamar e esperar que o município me dê uma cesta básica, me dê roupa, me dê remédio, porque hoje é o que se faz. E aí, para mim, tá bom, tudo bem, é o foro íntimo de cada um. Não é só nesse nível, né, Ivanilda? Mas no outro nível que, se eu pego... Nós temos um problema grave de saneamento em Xangri-Lá, né? E aí, muita gente, porque tem que fazer, porque tem que ter, Eu digo, tua casa está ligada ao saneamento público de Xangri-Lá? Não. O que você está fazendo? Ah, não, eu tenho lá fossa e sumidouro. Tem filtro? Não. Você tem uma oportunidade. 2, você limpa o teu sumidouro? Não. Tem uma oportunidade. Então, sabe, tem várias coisas assim. E nós não estamos no mundo ideal. Nós estamos muito longe disso. Muito longe. Né? Quando a gente olha os países que a gente quer imitar e tal, falta muito. E normalmente são países pequenos, né? Que normalmente é mais fácil. Por outro lado, tem que acreditar que a gente pode mudar e a gente acaba podendo chegar lá. Ou seja, o caso do cercamento foi esse. Da mesma maneira, nós temos que perseguir agora também o saneamento, temos que perseguir as várias outras alternativas. A gente espera poder dar mais força, inclusive. A segurança não vai desaparecer, o problema da segurança. Então não dá para dizer, desse precipício aqui não está mais caindo muita gente, vamos tirar a placa de lá. Não dá. Não. Porque vão voltar a cair. Sim. Né? Então tem que continuar com esse esforço. E nas várias outras áreas também, na nossa educação. Então, tem que a cadeia das acreditar e necessidades, ajudar. né? A prioridade agora já foi resolvida, vamos buscar outra prioridade. Tem novos desafios aí que o Roland está mencionando, e eles são gravíssimos. Né? Se eu pego a oportunidade, a Polícia Civil conseguiu mudar de local de trabalho. A nossa Brigada Militar está em condições desumanas de trabalho ainda. Tá? É um próximo projeto que tem que melhorar. Sim, e aí tu exige coisas que tu não dá condições. É como eu criar uma lei e não dar estrutura para que essa lei seja executada. Sim. E aí, como é que eu vou bater na mesa e chamar aquele contingente de incompetentes se eu não dou condições para eles serem incompetentes? Bem, que mundo nós estamos? Tem muita oportunidade. Né? Então, são questões que é uma questão de visão, né? Só que, claro, é mais fácil eu responsabilizar e criticar e reclamar do que parar para analisar, né? Porque hoje, o que falta, né? Além do respeito, porque se nós usássemos com frequência a palavra respeito, muitas coisas seriam resolvidas, ou pelo menos amenizadas. E a empatia, né? Porque eu não me coloco no lugar do outro. E daí, como é que eu vou saber que as coisas são o que são? Vale a pena circular também. Né? Aí eu fico no meu mundinho, não circulo pela cidade, aí eu reclamo que a cidade não funciona. Mas eu nem sei como é que está a cidade. Eu nem mais conheço a cidade. Como é que eu vou dizer que essa cidade é uma porcaria? É mais fácil reclamar, né? Mas com certeza. E então, Xangri-Lá já tem algumas características de Xangri-Lá, aquele mundo ideal, aquele... Né? O nome é bem... Mas tem um bom caminho para andar, mas dá para chegar lá. O nome é bem pretensioso, né? Quem sabe a gente consegue, né? Quem sabe, assim... eu vou lhe dizer, eu estava falando em off aqui para vocês que a gente está na Disneylândia, e eu estou na Disneylândia mesmo. Se você pegar Litoral Norte, gente, tá? Isso é conhecimento de causa, porque eu conheço todas as delegacias do nosso Litoral Norte. Eu já trabalhei substituindo. O que é substituição? Quando o delegado tira férias, ou está em licença de saúde, ou qualquer outro motivo que ele tenha que se ausentar, e eu vou lá responder. Eu fiquei na pandemia, eu fiquei com Torres durante 9 meses, quase 10 meses. Tá? Eu fiquei com Torres, Três Cachoeiras, Maquiné, Xangri-Lá e Adraco. Ai, coisa boa. E eu vou lhe dizer, a gente... Tá, e tu conseguiu circular assim? É difícil. É difícil, faz o possível, mas o trabalho tem que tocar, né? Não é alguém... Porque só esse pouquinho também é chão, né? É muito chão.
muito chão. É muita estradinha Eu fazia interna de barro, né? Fazia Sem segunda, quarta e sexta eu fazia torres. PVS. Aí terça e quinta eu pegava 3 cachoeiras em Maquiné, e assim vai. Que eu moro em Xangri-Lá. Aliás, eu trouxe meu título depois de 14 anos morando no Rio Grande do Sul, agora estou 19, né? Durante 14 anos meu título de eleitor era do Rio de Janeiro. Aí quando eu vim morar aqui, eu falei, agora eu vou trazer. Então, aí voltava só em trânsito. Só voltava em trânsito. Que feio. E aí eu voltava em trânsito. E reclamava do sistema, de certo. Essa é outra coisa. A transferência do título também é uma responsabilidade social. Lógico, sim. Isso que eu estou lhe dizendo. Essa é importante. O pessoal pensa que não, mas é muito importante você trazer, você ser, vai cuidar, por exemplo, não estou querendo, antes de mais nada, dizer que qualquer órgão, tá, seja da segurança, da saúde, de gestão, tem que conhecer o município que trabalha a fundo e ser um cidadão daquele município. Não, eu fiz questão de eu fazer isso aí. Então, quando eu vim para cá, eu vim jogar âncora e falar assim, aqui eu vou, e a minha ideia é ficar bastante tempo, né? Então, o meu trabalho está aqui, minha filha trabalha, estuda em Capão da Canoa, minha esposa trabalha comigo, ela também é policial. Então, trazer o título é a representatividade de você ser participante em direitos e obrigações daquele município. Eu vejo assim. Mas também não é uma liçãozinha de moral aqui, vou dizer bem claro, para aqueles que não são. Eu já trabalhei muitos anos em Sapucaia, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Viamão, Gravataí, e voltava no Rio de Janeiro e morava em Porto Alegre. Entendeu? Mas aqui é um lugar muito aprazível. Quando a gente fala assim, chega lá, deixa... Não. Se a gente pegar a criminalidade, o nível de criminalidade, tá, de Tramandaí, Capão da Canoa, que é aqui do lado, né, e Torres, é muito maior que nosso aqui. Muito maior. Assustadoramente maior. E às vezes pegando cidades muito menores, são maiores também. Por exemplo, Terra de Areia. Por exemplo, por incrível que pareça, Mostardas. Trabalhei em Mostardas e Tavares, é muito longe. E é violento, porque a violência vem de baixo, vem lá de Rio Grande. Vem de Rio Grande, por incrível que pareça. Ele vem atravessa de balsa. Através de balsa. Vem de baixo para dentro. E se esconde? Então hoje, eu não vou ficar falando porque não é minha área, fica feio, né? Mas na época que eu estava, vou falar pela época que eu estava, né? Aí fica melhor, né? Representando lá. Então, enquanto eu estive representando por Tavares e Mostardas, eu via a facção criminosa de Rio Grande lá dentro. E é um lugar que muita gente pensa que, aquilo ali tá lá no finalzinho da... Quase pescadores. Aquilo ali não dá nada, o pessoal só vive na pesca, né? E como o pessoal fala de Porto Alegre em relação aqui, Roland foi embora lá de Porto Alegre, da metropolitana, foi descansar. Não, aqui também tem muita coisa para fazer, né? Então, Xangri-Lá é um lugar especial, é muito bom, eu acho realmente muito bom. Essa parceria e essa proximidade também com a Brigada Militar, que é um fator histórico de animosidade, Polícia Civil de um lado, Brigada Militar do outro, aqui não se vê, né? É uma característica das delegacias de interior. Minha primeira lotação, eu fui 26º do concurso, fui 26º colocado em botar Alegrete. E aí eu me lembro que o diretor falou assim, você não é do Rio de Janeiro? Fui reclamar porque o 26º foi para lá e o último estava ali pertinho. Ele falou, você não é do Rio de Janeiro? Sou. Então, meu filho, longe meio, vai para Alegrete. Então hoje eu tenho lá meu afilhado, tenho meu compadre em Alegrete, uma cidade que eu tenho assim, uma devoção muito grande, porque foi ali que comecei. Não tomei água do Ibirapitã, não tomei. Mas eu tenho um carinho muito grande pelos amigos que eu deixei na minha primeira lotação. E assim, e muita gente fala assim, conhece mais o Rio Grande do Sul que muita gente. Eu conheço muito o Rio Grande do Sul, né? Muito mesmo. Mas por isso, tá sempre ali gravitando, cafucando, misturando, né? Vendo alguma coisa. Depois fui para a Força Nacional, conheci mais coisas do Brasil também. Então sempre foi assim, meio forasteiro. Mas aqui é um lugar muito bom, por isso que eu joguei âncoras. Então quem tem dúvida, aqui é muito bom. Tu tem problema de
de ficar focado num lugar, né? De criar raízes, Mas se eu né? te falar onde é que eu vim, você não vai acreditar porque eu saí. Eu sou de Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu morava 2 quadras da praia. Eu falo isso que o pessoal pergunta, o que você veio fazer aqui? Pois é, na chegada aqui com certeza morreu de frio, né? Muito ruim, muito ruim. O frio realmente eu não consigo me acostumar. Ainda não? São 19 anos sem acostumar. Você ainda não gosta de vinho, não? Eu tô começando. Ah, tá. Agora que eu vi que não vai ter jeito, eu tô começando a migrar da cerveja pra... Mas se bem que você também é cervejeiro, que tu é alemão, né? Cervejeiro também, e vinho. Eu não sou dentro dos meus limites. É quando estou sozinho. Com esse nome Ginter, Wolfgang Ginter aqui, né? Quando estou sozinho, uma garrafa dura 3 dias. Mas é bom, aqui é muito bom isso morar, muito bom. Essa proximidade também, pela cidade ser pequena, né? Você conhece mais as coisas, né? Em Porto Alegre você é mais um. É verdade. Você é mais um. Mais um, é um número, Tem né? 24 delegacias, fora as especializadas, né? Então você não conhece. Quantas e quantas vezes eu no mercado já deparei com gente que eu prendi. Mas já tá solto, cara. Já tô solto. Normal. E isso é um problema, né? Normal. Dependendo da situação. Dependendo do sujeito, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Isso tem esse lado. Pode ser que esse lado seja ruim, mas é uma cidadezinha muito boa. É especialmente morar no mesmo bairro que os loucos, né? Mesmo bairro. Pessoal? Mesmo bairro, mesmo mercado, né? A sorte é que eu não estou indo muito para noite, agora estou, né? Há muito tempo casado, desde que minha filha nasceu, eu botei o boi na sombra, então não estou indo muito para noite. Mas em Capão aconteceu. Aqui um registro. Já morreu. Morreu executado com 23 tiros. Meio-dia. Não vou falar o nome, mas as pessoas sabem que morreu 23 horas, 23 tiros, meio-dia, em Capão da Canoa. Eu estava Pelos amigos dele. Pela facção rival, Sim. né? E quando eu voltei, perguntei, e o fulano? Não tá sabendo? Foi executado com 23 tiros em meio-dia em Capão da Canoa. Meio-dia, no meio da rua. E eu tava numa festa, chama de festa, né? No Rio a gente chama de boate. É que boate tem uma outra conotação. Sim. Lá no Rio a gente chama de boate. E aí ele deu um dedo, uma mãozinha assim no ombro. O senhor lembra de mim? Eu falei, lógico que lembro. Te prendi semana passada, o que você tá fazendo aqui? Mas isso é típico, né, de cidade pequena mesmo também. É engraçado, é gozado. Mas faz parte. Todo mundo convive. Sim. Tentar uma convivência um pouquinho mais Mas tem que estar sempre harmoniosa possível, um né? olho no gato, outro na sardinha, né? Sempre assim, não tem jeito. Verdade. Meninos, o papo tá bom, mas espero que nós tenhamos conseguido esclarecer a comunidade um pouco mais sobre a questão de segurança e o cercamento eletrônico que está sendo realizado, porque não estanca aqui, né? É um processo que continua cada vez mais evoluindo, até porque são tecnologias, né? E a gente sabe que a tecnologia ela anda muito rápido, né? Mais rápido que o dinheiro que se possa, né, adquirir novos equipamentos, né, e preparar. E não só a questão da tecnologia é rápida, né? Mas a criminalidade também ela consegue ser mais rápida que a própria tecnologia, porque quando tu pensa que tu tá no topo da cadeia alimentar, eles já te passaram a perna e já estão preparados, porque é tudo uma questão de quem tem mais tempo para observar o sistema, né? Quem tem mais tempo para cuidar. Mas mesmo assim, nós sabemos, e eu posso dizer com segurança, né, que eu estou falando, porque eu circulo na cidade, né, a gente anda, a gente conversa com pessoas e Xangri-Lá sim está bem, né? Não estamos ainda aonde gostaríamos de estar, né? E isso é bom, porque se a gente chegar onde está, a gente simplesmente para e cruza os braços e acha que está tudo bem. Então a gente fica sempre com uma questãozinha de que podemos melhorar aqui, podemos modificar lá, mas ao mesmo tempo Xangri-Lá, além da sensação de segurança, ela realmente está mais segura do que em outras épocas, em outras, né? É verdade. E por sorte Xangri-Lá consegue, né? São pessoas que
que poderiam estar simplesmente reclamando do Estado, né? Reclamando do sistema, reclamando das pessoas, mas resolveram que, né, regaçar as mangas, né, e sair à luta, né, trabalho formiguinha, trabalho de um pouquinho de cada um, que é aquilo assim, não podemos mudar o mundo, mas a gente pode buscar ações que vão fazendo a diferença. De pequenas ações a gente consegue grandes mudanças, né? E aí está, consegue nesse espaço. Na verdade é o seguinte, quando você tem um objetivo e deixa um objetivo claro, você acaba tendo gente que acaba conspirando contigo. Exatamente. Né? E aqui daí a gente tem esses conspiradores. A própria polícia, as várias polícias, a PRF também, até a PRF entrou nisso, seja a PRF, sim, a Patran, todo mundo coopera no mesmo sentido, e também aqueles que dão subsídio, né? Porque é bom para todo mundo, né? Da associação, dos supermercados, de outros empresários. E a prefeitura, ultimamente, passou a dar um apoio também muito grande para a parte da segurança, que nós não tínhamos antes. Então, por exemplo, agora a associação, por exemplo, está se voltando já um pouquinho mais para a educação, porque a prefeitura está ajudando na parte da segurança e a gente está conseguindo ótimos resultados junto com a prefeitura municipal. Tá? É claro que aí o próprio executivo, o próprio legislativo também cooperou com legislação para isso. E eu só tenho, acho que a população devia estar agradecendo a todo esse pessoal que está ajudando nessa conspiração para melhorar a Xangri-Lá. É verdade, sim. Eu vou lhe dizer, aí é um sentimento meu, tá? Experiência minha. Aqui é minha 15ª titularidade, tá? No estado do Rio Grande do Sul. Eu nunca tive uma proximidade com o chefe do executivo municipal como eu tenho agora. E eu não tenho aqui para fazer, não tenho procuração de ninguém para fazer puxação de saco, não. Tá? Mas a proximidade, talvez pelo ser como eu estava falando sobre ser uma cidade muito pequena e todo mundo se esbarrar, mas eu vejo a preocupação, tá, desse atual prefeito. Essa aproximação eu nunca tinha visto antes. Realmente uma preocupação. Conversa, vai na delegacia, chama para conversar, o que você acha disso? A questão do monitoramento, chamar os atores para discutir, não só eu como o Tenente Figueira, o Wolfgang, os prestadores de serviço, para debates, para apresentações, para se debater. Quem é que sabe, né, as necessidades? Quem está na linha de frente? A sociedade mostrou que ela tem interesse nisso. Isso é importante. Isso é importante. E essa é a reação, daí uma reação adequada do executivo nesse sentido. Isso e do legislativo. Verdade. O papel do executivo municipal é tirar o chapéu, sim. Nesse sentido, muito bom. Muito bom para a aproximação, a preocupação, né? Sempre conversando, sempre colocando para as situações, trazendo a preocupação com o cidadão. Eu vejo isso muito, muito premente. Eu acho isso muito importante. Perfeito. E quem ganha somos todos nós, né? Porque vamos poder circular com mais tranquilidade. Não digo que vocês não terão menos trabalho. A questão do trabalho de vocês vai continuar mesmo, né? Mas vai facilitar bem mais a conclusão das ações, sobre, né? O carro-chefe, que é o furto-arrombamento, né? A gente já tem uma outra preocupação. A nossa preocupação maior, não que não seja, deixa bem claro, que o patrimônio das pessoas não são importantes, mas a gente vai no maior. E o nosso maior é a vida, tá? Então são os homicídios. Para a gente, em que pese não ser o maior índice de criminalidade, homicídio é o mais importante, maior do que o patrimônio alheio, é a vida do cidadão. É a vida da pessoa. Ainda que seja um criminoso, tá? Porque conta também. Então a vida é a nossa preocupação. E quando, em 2017, durante 17, 18, 19, sempre foram na faixa de 8, 7, 8, 7 de novo, 8, ficava sempre ali, 8, 7. A gente teve um ano, se não me engano, de 20 para 22, também pode ter sido, entre aspas, auxiliado pela pandemia, que o índice foi quase 2 anos sem homicídio. Coisa que não acontecia aqui, nunca aconteceu. Ficamos 2 anos sem um homicídio. E agora, se não me engano, estamos aí com 3 homicídios.
apesar de ser às vezes entre gangues ou coisas tipo Sim, assim, mas não, são homicídios. Não, são homicídios. Tá? E essa coisa tem extravasa. muito de gente trabalhadora. É. Não. Mas mesmo assim, Mas mesmo assim, assim, e tem que levar esse a exatamente. sério, porque isso extravasa. Esse é o nosso carro, não vamos dizer o carro-chefe de incidência, mas de preocupação. O que baliza a violência de uma cidade, tá? Não é o furto ao arrombamento, é o homicídio, são os crimes contra a vida. E nesse especial destaque, crime contra a vida, a gente está numa situação bem mais confortável do que municípios limítrofes a gente vê. E Capão e Imbé, por exemplo. São limites. Tramandaí, né? Eu conversava agora na posse do novo juiz, foi semana passada, do novo juiz, agora assumiu a segunda vara crime. Para nós foi uma coisa muito boa, porque tem mais um juiz que estava para desafogar o número de processos criminais. Né? E ele falava que em plantões, né, que eles têm que tirar plantão regional, quando é a vez de pegar Tramandaí, ele fala que é um horror. E é um fato, a gente acompanha, a gente trabalha junto. E essa troca de informações é diária, 24/7. Tramandaí é terrível, perto. O pessoal muito fala assim, parece a alvorada do litoral. Entende? Então a gente está muito bem. Né? E isso também tem a ver com esse trabalho de tecnologia e tecnologia, informação, essa rede. Troca de informação com as pessoas de bem, né? Informação. A gente precisa de informação. A informação é a alma do negócio. Não é à toa que no meio militar a informação é o bem mais valioso. A inteligência da coisa, né? É isso aí. Meninos, obrigado por esse papo esclarecedor. Né? Já desabafamos um pouco as nossas vontades, né? Não digo nem nossas tristezas, porque são mais ganhos do que perdas, né? Obrigado, Wolfgang, e espero que o Conseg continue realizando esse bom trabalho com vista à segurança e as outras áreas do município, que venham mais entidades, né, que possam vir mais grupos, pessoas e entidades para apoiar essa ideia. Né? Ao nosso delegado, que não é mais errante, né? Agora ele é um sujeito com raízes no litoral. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma honra, tá? Uma alegria imensa estar com esse importantíssimo veículo de comunicação para mostrar para a sociedade que muitos não têm essa oportunidade, né? Eu converso muito com o Rubeni Fernandes, lá da Rádio Horizonte, Capão, até com Elias de Osório, a gente tem bastante contato, mas aqui é a primeira vez, espero que seja de muitas. Eu acho importante. Eu já vou mandar fazer uma carteirinha de sócio. Tá certo. Para que retorne com frequência dele, já está quase pronto. Mas não fica brabo, tá? O Wolfgang às vezes fica brabo com o que eu sei, ele não fala. Mas eu sei, eu falo, Wolfgang, eu tô debaixo do mau tempo e tô, tá? Não. Olha, Sem problema, a gente entende. Então volta, eu tô olhando pelo telefone aqui, porque já sei que tem coisa para mim. Vocês já estão chamando, né? A gente sabe, essas funções, elas não tem como agendar, né? Porque são coisas que acontecem e não tem como prever nem evitar. Exatamente. Mas agradeço vocês, espero que os nossos seguidores tenham gostado, né? Mais esclarecimentos pode mandar para nós, que a gente encaminha para os meninos e a gente retorna com mais informações, né? Dentro do que pode ser dito, né? Do que pode ser esclarecido. E agradeço a todos. Obrigado, é um Obrigado prazer pela estar aqui. Tá? Shangri-La. Obrigado pela oportunidade. Certo. Shangri-La TV, boas energias no ar. Obrigado.